Olá pessoal, aqui é o professor William. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa análise sobre a obra Uma Breve História da Filosofia, do Nigel Warburton. Hoje vamos falar sobre o capítulo número 2, o capítulo que trata do Aristóteles. Então, o nome desse capítulo é A Verdadeira Felicidade. É um capítulo dedicado à filosofia e ao pensamento do Aristóteles. O Aristóteles ele trata diversas questões e a felicidade é uma delas ali que ele vai tentar desenvolver dentro da sua filosofia. Então tem aquela famosa frase do Aristóteles, tá? Que todo mundo conhece, mas nem todo mundo sabe que é do Aristóteles. Ele diz o seguinte: uma andorinha só não faz verão, tá? Então o que quer dizer essa frase aí? Geralmente a andorinha é uma ave que vai lá e anuncia a chegada do verão. Então Aristóteles fala o seguinte, que apenas uma andorinha não é o suficiente para anunciar a chegada do verão, assim como um único dia de calor também não é o suficiente para dizer que o verão chegou. Então, Aristóteles vai elaborar essa frase justamente na sua obra Ética a Nicômaco, porque ele vai tratar justamente ali da questão ética, ou da questão ali que vai conduzir à felicidade humana. O Aristóteles, para ele, os pequenos prazeres não representam a verdadeira felicidade. Então, o que é a felicidade? É isso que nós vamos discutir aqui nessa aula. Mas, já adiantando um pouco, né, pequenos prazeres não são, digamos assim, passíveis de serem chamados de felicidade. A felicidade é uma outra coisa na perspectiva do Aristóteles. Para ele, a felicidade não era uma alegria momentânea. Ou seja, se você se sente alegre ali por uma coisa que aconteceu, você ganhou um doce, ganhou um beijo, ganhou um abraço, achou algum dinheiro na rua, etc. Isso aí é uma alegria momentânea, mas não dá para se chamar de felicidade. Muitas pessoas então confundem a felicidade com essa alegria momentânea, que é uma coisa ali que vai durar pouco, alguns segundos, alguns minutos, alguns dias, e etc. O Aristóteles vai dizer que não, a felicidade não é uma coisa que dura pouco, mas a felicidade é um trabalho que o homem realiza durante toda a sua vida, durante toda a sua existência. Surpreendentemente, ele acreditava que as crianças não podiam ser felizes, o que parece um absurdo. Então, o Nigel Warburton vai trazer essa ideia que para o Aristóteles, se a gente for analisar dentro da perspectiva dele, as crianças não poderiam ser felizes. Por quê? Porque, na verdade, a felicidade para Aristóteles ela vem de um trabalho racional, de um trabalho da mente, de um trabalho da inteligência. E é uma coisa que só vai surgir com o passar dos anos. Então, as crianças ali, elas não têm um projeto de vida ali muito longo e, de certa forma, elas não têm uma reflexão muito apurada sobre o real, sobre a realidade. As crianças têm uma coleção ali momentâneas de alegrias, de pequenos prazeres, mas isso não dá para se chamar de felicidade. Felicidade para o Aristóteles é o projeto de uma vida inteira. Então é um exercício ali que o homem vai fazendo, usando a razão, usando a sua inteligência, para chegar no momento em que ele vai ser feliz e nada de ruim que possa acontecer vai tirar essa felicidade dele, tá? Pelo menos isso dentro da perspectiva do Aristóteles. O Aristóteles foi discípulo de Platão, que havia sido discípulo de Sócrates. Então, o capítulo 1 dessa obra foi dedicado a Sócrates e Platão. Já agora, o capítulo número 2 é dedicado ao Aristóteles. Então, Aristóteles foi aluno de Platão. Platão é um filósofo que vai justamente questionar lá a maneira como nós percebemos a realidade através da razão, através da experiência. Ele vai trazer justamente a questão de que as aparências enganam e que há um mundo que vai além desse mundo aqui de mera aparência, né, que nos é dado pelos sentidos. Já o Sócrates, por sua vez, ele vai trabalhar justamente a questão da alma humana. O Sócrates, ali considerado um dos pais da psicologia, vai trazer justamente o questionamento sobre a essência do homem. O que é o homem? O homem, o ser humano, é a sua alma. E qual é o papel e a função do homem? Justamente a virtude, o melhoramento de si. Então, Aristóteles ali é discípulo de Sócrates e Platão e vai desenvolver uma filosofia que não tem, de certa forma, total relação assim com a filosofia de Platão e Sócrates. A filosofia de Aristóteles é bem diferente da filosofia de Platão e da filosofia de Sócrates. Gênios não costumam surgir do nada, né? Então essa aqui é uma afirmação que traz a ideia de que Aristóteles, com a sua genialidade, não surgiu do nada. Ele precisou ali de professores, digamos assim, ele precisou ali de mestres que lhe ensinaram e a partir disso ele justamente começou a fazer a sua pesquisa.
Aristóteles era fascinado pelos detalhes de tudo que o cercava. Platão, o que que o Platão vai fazer? Platão vai olhar esse mundo que nós vivemos e ele vai dizer que esse mundo nos é dado pelo sentidos, visão, tato, olfato, paladar, audição, etc. Portanto, esse mundo que nós vivemos aqui, ele está sujeito ao erro, está sujeito à ilusão. Tudo que nos cerca é ilusório na perspectiva de Platão. Aristóteles, por sua vez, não. Aristóteles ele é fascinado por tudo aquilo que o cerca. Tá? Isso aqui é uma diferença bem interessante na categoria de ser, que tanto entendem Platão quanto Aristóteles. Para Platão, o valor não pertence ao ser. O bem é a causa do ser, mas o ser não é o bem. Ou seja, o valor não está no ser, mas o valor está numa outra causa que é o bem. Para Aristóteles, não. O ser é o próprio valor. Portanto, por isso que para Aristóteles o mundo real, esse mundo que nós vivemos aqui, é um mundo que tem que ser estudado, que tem que ser observado, porque ele é um mundo que por si só tem valor. Platão diria que não. A causa desse mundo é o bem. Isso tem valor, o mundo por si só não, tá? Essa é a grande diferença ali entre Platão e Aristóteles. Quase todos os escritos de Aristóteles que sobreviveram têm a forma de anotações de aulas. Então Aristóteles escreve uma grande série de obras ali, justamente para corroborar com o seu ensino. Ele era professor e justamente ele escrevia as obras ali para os seus alunos dentro do liceu, que era o lugar ali onde ele lecionava. Ele escrevia outras obras também para o público exterior, e essas obras aí, de certa forma, não sobraram muito hoje. A gente tem aí algumas parcelas aí dessas obras, mas não tem elas na totalidade. O que sobrou foram essas obras aí que ele escrevia para os seus alunos, para ele utilizar em sala de aula. Aristóteles não foi apenas um filósofo, Aristóteles não fazia apenas filosofia. Ele também era fascinado por zoologia, ou seja, ele estudava os animais, ele classificou os animais, astronomia. Aristóteles também é considerado um dos pais da física, justamente porque ele elaborou uma concepção sobre o mundo, sobre os planetas, sobre os astros, sobre as estrelas, etc. Tá? Ele era fascinado por história, por política e drama, né, que faz parte, digamos assim, da arte. O Aristóteles ele tem uma obra lá que ele vai falar da questão poética. Então ele trata ali de uma série de assuntos. Aristóteles é considerado um dos filósofos assim mais inteligentes, né, dentro da história da filosofia. O Aristóteles, o Leibniz, entre outros filósofos. O Aristóteles falava de coisas diversas, de física, de biologia, ele falava de filosofia, de política, de sociedade, de psicologia, teologia e por aí vai, tá? É bem completo, digamos assim, as obras do Aristóteles. Ele fundou a própria escola em Atenas, que era chamada de Liceu. O Platão havia fundado a academia e o Aristóteles foi lá e fundou o Liceu, que era justamente onde ele ensinava aos seus discípulos. O Aristóteles ele enviava para fora do Liceu pesquisadores que voltavam com novas informações sobre todos os assuntos de sociedade, política, a biologia. O Aristóteles ele foi professor do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um grande conquistador que, de certa forma, ali unificou a sabedoria grega com a sabedoria oriental. O Alexandre o Grande, ali, se vocês puderem pesquisar depois, as conquistas dele, ali, os territórios que ele conquistou, vocês vão ver que é uma imensidão. E isso facilitou bastante, digamos assim, a pesquisa do Aristóteles, porque ele tinha os meios, recursos ali necessários, né, para poder mandar pesquisadores para outros lugares e justamente trazer informações sobre o que eles viam. Então muitas pessoas iam para a Índia, iam para a África, iam para o Egito, iam para uma série de lugares e traziam informações sobre bichos, animais, sobre política, sobre religião, sobre deuses, e o Aristóteles coletava todas essas informações. Inclusive, né, como Aristóteles era professor de Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande saía em excursão para outros lugares, o Aristóteles ia junto e outros filósofos também. E, de certa forma, o Aristóteles acabou vendo bastante coisa ali que ajudou justamente a elaborar ali a sua sabedoria, né, o seu ensinamento. Aqui nós temos uma imagem, né, uma pintura que foi feita lá pelo Rafael Sanzio. O nome dessa pintura é A Escola de Atenas. Aqui, na verdade, nessa escola de Atenas, nós temos ali uma série de filósofos. Ali nós temos na escada, que está meio jogado ali, meio deitado, Sócrates. Nós temos ali o Heráclito, Parmênides, a Hipátia. Nós temos o próprio Alexandre o Grande. Nós temos o Parmênides, Heráclito. Temos até os filósofos árabes, acho que, se não me engano, é o Averroes que está ali.
tá? Mas o que é importante aqui dessa pintura é justamente ali o centro, tá? Se vocês podem ver ali, há um ponto de escape lá no fundo, onde tem, digamos assim, de certa forma, uma porta lá no fundo, e no meio dessa porta tem dois homens ali, né? Do lado esquerdo, vestido de vermelho, bem no centro, tá o Platão. Vocês não vão conseguir enxergar aqui, mas depois procurem a pintura. Platão tá apontando para cima, tá? E justamente ali uma referência, digamos assim, ao mundo das ideias de Platão, que ficaria, digamos assim, talvez no céu, né? Não que Platão tivesse afirmado isso, né? Ele havia falado lá da ideia do hiperurânio, mas isso é uma outra história. Então, a realidade desse mundo, né, Platão ali aponta para cima. O mundo não está aqui, está acima disso aqui. Do lado ali direito do Platão, tá, tem o Aristóteles. Aristóteles está com um manto azul e o Aristóteles está apontando, digamos assim, para a Terra. Tá apontando ali para o chão, de certa forma, justamente para mostrar que a realidade está aqui, não está lá fora, como queria Platão. Platão está segurando ali nos braços o livro chamado Timeu, que é o livro onde ele vai desenvolver justamente essas questões cosmológicas. Já Aristóteles está segurando o seu livro Ética, e é justamente esse livro ali que vai trazer essas questões que a gente vai discutir sobre a felicidade. Pergunta principal, né, que o Nigel Warburton vai fazer aqui nesse capítulo é: como devemos viver? Essa é uma questão que justamente leva as pessoas à filosofia pela primeira vez. Quando a pessoa começa a se questionar o que eu devo fazer da minha vida, como que a gente deve viver, ela está fazendo filosofia, ela está filosofando, tá? Mesmo sem conhecer filosofia. E justamente a resposta dessa pergunta é que vai levar a pessoa ali a filosofar, a tentar entender como que a gente deve viver a vida, como que nós devemos viver. A grande maioria dos filósofos vai tratar dessa questão ali, justamente cada um respondendo a partir da sua perspectiva, a partir do seu conhecimento. O Aristóteles ele vai trazer justamente essa pergunta e vai tentar responder ali da sua maneira. Então, de certa forma, a resposta do Aristóteles é bem simples. A pergunta é: como devemos viver? Resposta: buscar a felicidade. Como que a gente deve viver a vida? Aristóteles diria: você tem que buscar a felicidade. Isso aí parece óbvio. Todo mundo fala isso. Só que a grande questão é que as pessoas, elas não se perguntam o que é a felicidade. Como que eu vou buscar a felicidade se eu não sei o que é essa felicidade? E é isso que o Aristóteles vai desenvolver nessa obra Ética a Nicômaco. Hoje, muitas pessoas entenderiam a expressão como modos de curtir a si próprias. Então, quando a gente pensa em felicidade, a maioria das pessoas ali, se você perguntar o que é felicidade, elas vão dizer assim: ah, felicidade é sair, ir na balada, ir no shopping, comer um x-salada, dar um beijo, dar um abraço, ler um livro, fazer exercício, fazer uma caminhada, dormir, tá? Então, as pessoas acham que a felicidade é justamente satisfazer esses prazeres, aquilo que elas gostam de fazer. O Aristóteles vai dizer que felicidade não é isso. Felicidade não tem justamente essa relação aí com o prazer. A felicidade não se reduz ao prazer. Felicidade é uma coisa maior que o prazer, tá? Então acho que seria mais ou menos essa a ideia. Vamos ver ali o que o Aristóteles também vai trazer. Uma boa vida não se resumiria a isso. Então Aristóteles vai dizer que uma boa vida, ela não, digamos assim, ela não se resume a pequenos prazeres, tá? Então se você faz aquilo que você gosta, justamente isso aí não pode se reduzir, digamos assim, à felicidade. Felicidade é uma coisa muito maior que isso. A palavra grega que Aristóteles usava era eudaimonia. Eudaimonia é a palavra que, na verdade, a gente hoje em dia traduziria como felicidade. Geralmente ela era traduzida como prosperidade ou sucesso e não como felicidade. Tá? Então, muitas pessoas ali vão fazer confusão ali do que é felicidade, do que é prosperidade, do que é sucesso. Só que são coisas totalmente diferentes, tá? Prosperidade e sucesso não querem dizer propriamente felicidade, tá? Você pode prosperar ali numa coisa que você acha que tem que prosperar, você passa no vestibular, passa na faculdade, compra uma casa, e mesmo assim você não se sente feliz, porque não é a mesma coisa. Prosperidade e felicidade não são a mesma coisa. É claro, elas têm relação? Sim, mas não significa que ter prosperidade é ser feliz. E o Aristóteles vai trazer essa ideia aí do que é a felicidade.
A eudaimonia, portanto, felicidade, não diz respeito a momentos efêmeros de alegria ou a como nos sentimos. Então Aristóteles vai dizer o seguinte, né, como eu já disse, felicidade não tem nada a ver com momentos ali que duram pouco, tá? Felicidade também não tem a ver com a maneira como nós nos sentimos. Por quê? Porque, na verdade, felicidade ela é uma coisa global. Não adianta a gente se sentir bem se as pessoas que a gente ama também não estão bem. Então, Aristóteles vai trazer essa ideia. Nos sentir bem não significa ser feliz. Vai que você está se sentindo bem e, de repente, ali você sabe que uma pessoa ao seu redor não está bem, ou que uma pessoa que você ama muito acabou de perder a vida, ou acabou tendo uma desilusão ali, está triste, etc e tal, tá? Então, felicidade não é a maneira como nós nos sentimos, mas também tem a ver com a maneira como os outros se sentem, aqueles que nós amamos também se sentem. Então a felicidade é uma coisa bem mais complexa com aquilo que realmente nós sentimos. Ela também não se reduz a esses pequenos momentos da vida. Aristóteles estava convencido da existência da natureza humana e de que os seres humanos têm uma função. O Aristóteles, então, ele acreditava que existe uma natureza humana. Se existe uma natureza humana, logo existe um sentido para a vida humana, tá? Se existe uma natureza humana, quer dizer que o homem tem uma função, o homem tem um papel, ou seja, o homem tem um objetivo. A vida não é vazia, a vida tem um objetivo. E é justamente a partir dessa perspectiva que o Aristóteles vai tentar entender qual é o papel do homem. Qual é o papel do homem? A resposta do Aristóteles é buscar a felicidade. O homem, ele tem que buscar a felicidade. As pessoas aspiram à felicidade. Natureza humana. Para Aristóteles, o homem é um animal político. Ou seja, um animal que vive em sociedade e que está relacionado com os outros. Não existe nenhum homem que consegue fazer as coisas sozinho. Nós precisamos do outro ali para poder sobreviver, inclusive para poder ser feliz também. Para Aristóteles, o melhor tipo de vida para o ser humano é aquele que usa os poderes da razão. O Aristóteles, como um bom zoólogo, como um bom biólogo, ele vai estudar os animais e ele vai justamente fazer a pergunta: qual é a diferença ali entre o homem e os animais? E o Aristóteles percebe que o homem é um animal racional, ou seja, o homem tem inteligência, o homem tem razão. Se o homem tem inteligência e tem razão, provavelmente o melhor tipo de vida para o ser humano é aquele que ele utiliza essa inteligência e ele utiliza a razão. E justamente ser feliz tem a ver com a inteligência e com a razão. Por quê? Porque a inteligência e a razão nos proporcionam uma maneira de ver as coisas. Por exemplo, pessoas ali que de certa forma não têm uma experiência de vida, que não conseguiram desenvolver uma inteligência, uma razão sobre alguns assuntos, como por exemplo a morte, a velhice, são pessoas que provavelmente vão ser infelizes quando esses acontecimentos ali chegarem. Tem pessoas ali que chegam na velhice e se sentem muito tristes. E tem pessoas ali que não conseguem lidar com a morte, tá? E o Aristóteles vai dizer que são pessoas ali que não se prepararam, não prepararam a sua razão para esses acontecimentos. Então, ser feliz é utilizar sua inteligência para não deixar essas coisas te afetar. A velhice não é um problema. A morte também não é um problema. Tudo isso são causas naturais e não tem por que ter medo dessas coisas, não tem por que ser triste, não tem por que deixar essas coisas aí te entristecerem, tá? Usar bem a cabeça, usar bem a razão é saber justamente ali o que pode te abalar ou o que não pode te abalar e não dar poder para aquilo que vai te deixar triste, tá? Então é isso, o homem tem que usar sua inteligência justamente para driblar todas essas questões ali que poderiam deixá-lo triste. Felicidade não é só uma questão de como nos sentimos, como eu já havia falado, como por exemplo, você se relaciona com outras pessoas, você ama outras pessoas e quando essas pessoas ali sofrem, você sofre junto também. Ou seja, ser feliz tem a ver com a maneira como nós vemos os outros também, tá? Se nós não sabemos lidar com a morte, como que a gente vai superar a morte de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de um namorado, de uma namorada, de um amigo, etc. Usando a mente, usando a inteligência, utilizando a razão, essas coisas aí podem, digamos assim, se amenizar. Você, é claro, não vai conseguir enfrentar a morte assim de frente. Você vai ficar triste, mas você não pode deixar isso te abalar, porque a vida segue, a vida continua, tá? Então, essa é a questão da felicidade. Utilizar a mente, utilizar a inteligência, a razão, para chegar num patamar
onde coisas simples que estressariam qualquer pessoa não te estressam, não te deixam triste, justamente ali não fazem você se aborrecer. Ser feliz é chegar num estado em que ninguém pode tirar mais nada ali da sua felicidade. Você pode perder tudo aquilo que é material e mesmo assim você ainda se sente feliz, porque você alcançou um estado que nada mais pode te afetar, tá? Então a felicidade é para isso. Felicidade não é coisa momentânea, mas a felicidade é um estado em que quando você chega, ninguém te tira mais de lá. Pode vir morte, pode vir doença, pode vir pobreza, pode vir um monte de coisa. É um estado em onde aquele que tem sabedoria consegue lidar, consegue enfrentar. A felicidade diz respeito à nossa realização global na vida, algo que pode ser afetado pelo que acontece com as pessoas que são importantes para nós, foi o que eu acabei de dizer, então, tá? Então, ali tem pessoas que têm muito azar, né, e acabam, de certa forma, sofrendo ali várias coisas ruins ali, justamente que a vida lhe proporciona, mas tem que utilizar a inteligência justamente para saber superar tudo isso. Todo mundo sofre, é claro, tem aqueles que sofrem mais, mas isso não é motivo ali para achar que a vida não vale a pena, por exemplo, tá? Essa realização também pode ser afetada pelos eventos que não controlamos e não conhecemos. Talvez esse seja mais um motivo ali que leve a maioria das pessoas a ficarem tristes. As pessoas, de certa forma, se sentem mal por eventos que elas não podem controlar e elas acabam se estressando por coisas que não dependem delas. Como, por exemplo, né, acabamos de falar a questão da morte, a morte de um parente, a velhice. São coisas que aborrecem as pessoas? Sim, mas não tem porquê. Por quê? Justamente você não consegue controlar essas coisas. Você não vai deixar de ser velho, você não vai deixar de morrer, tá? E justamente não tem por que você se preocupar com isso. A hora que tiver que envelhecer, a hora que tiver que morrer, você vai passar por isso e ninguém vai poder te livrar disso. Então não tem por que você ficar triste por essas questões. Você pode ficar triste por atitudes que dependem de você, mas atitudes que não dependem, você não tem por que, né, ficar se lamentando. O que podemos fazer para aumentar a chance da eudaimonia? Ou seja, o que a gente pode fazer para aumentar a nossa chance da felicidade? É um questionamento que Aristóteles ali vai trazer também. Como que eu posso agir para aumentar a chance de ser feliz? Se existem várias coisas ali que acontecem que não dependem da gente, a gente tem que se preparar justamente para conseguir, digamos assim, ter mais chance de ser feliz. E o Aristóteles vai responder, tá? Para você conseguir, de certa forma, levar ali uma vida com mais chance de ser feliz, você tem que desenvolver o tipo certo de caráter. Caráter é uma maneira ali onde você age, digamos assim. O caráter ele tem a ver com as suas decisões, o caráter tem a ver com a maneira como você age, como você enfrenta as questões ali da vida. Uma pessoa que é xingada, uma pessoa que é ofendida, ela justamente tem ali uma maneira de enfrentar essa questão. Muitas pessoas ficam tristes, outras choram, outras ficam agressivas, outras não ligam. Então é justamente isso. Como que você vai enfrentar a realidade? O mundo vai te apresentar uma coisa, vai te apresentar um fato que pode ser ruim ou não, e como que você vai lidar com isso? Então, tudo isso tem a ver com o caráter. E para Aristóteles é justamente o caráter que vai aumentar a tua chance de ser feliz. Para Aristóteles, precisamos sentir os tipos certos de emoção no momento certo, e eles farão com que nos comportemos bem. Então, o caráter ali justamente vai trazer essa ideia de que existem momentos certos onde você tem que sentir alguma coisa, tá? Não adianta querer atropelar ali os sentimentos, não adianta querer se enganar. Muitas pessoas ali tentam ser forte a todo momento e elas, na verdade, precisariam ali justamente saber justamente como dosar esses sentimentos ali, justamente com aquilo que elas estão enfrentando. Não dá para ser forte a todo momento, e também não dá para ser fraco a todo momento. Existem momentos ali que você tem que reagir, tem momento que você tem que ficar quieto, tem momento que você tem que ir embora sem falar nada, tem momento que você tem que reivindicar seus direitos, você tem que saber, tem que usar a tua inteligência para saber quando que você deve intervir ou não. Você não pode deixar totalmente os sentimentos ele tomarem conta do momento, tá? Porque você pode fazer alguma coisa desagradável que depois você vai se arrepender e isso também contribui para a tristeza, tá? O arrependimento. Então você tem que usar a tua inteligência para controlar as emoções, saber quando você tem que agir ou não.
O Aristóteles chama os bons padrões de comportamento de virtude. Virtude é quando, de certa forma, ali a ação ela tem um lado positivo, né? Já aqueles padrões ruins de comportamento, Aristóteles chama de vício, tá? Então, uma pessoa que tem um bom comportamento ali, tem um bom caráter, tá? Digamos assim, ela é uma pessoa virtuosa. Já uma pessoa que tem um caráter ruim, que tem ações ruins, toma decisões ruins, isso aí ele chama de vício, tá? Então, a gente tem que evitar os vícios e tem que aumentar as virtudes, tá? Virtude lá para o Sócrates, para o Platão, trata-se do melhoramento do homem. Virtude é quando você melhora alguma coisa, tá? E a virtude humana é o melhoramento do homem, melhorar a si mesmo todo o santo dia. O Aristóteles pensava que toda virtude está entre dois extremos. Então Aristóteles vai trazer justamente a questão que o homem deve buscar a virtude, tá? O melhoramento de si. Mas o que é essa virtude? A virtude para Aristóteles está entre dois extremos. Está entre a falta e entre a abundância, digamos assim, entre, digamos, aquela imensidão, tá? Isso aí, digamos assim, essa virtude estar no meio entre os dois extremos, o Aristóteles chama de justo meio. A virtude está na justa medida, tá? Então, uma ação virtuosa, uma ação ali que vai melhorar o ser humano, é uma ação equilibrada, que não está nem num extremo e não está nem, digamos assim, no outro extremo. Não está nem na falta e nem na abundância, tá? Vou dar um exemplo aqui. O Aristóteles, por exemplo, ele vai pegar ali uma virtude, a coragem, tá? Então a coragem é uma virtude, a coragem é uma coisa boa. O extremo da coragem, tá? Tanto para falta quanto para abundância quando você tem falta de coragem, você é um covarde. Quando você tem muita coragem, quando você tem abundância de coragem, ali você é temerário, tá? O temerário é aquele que não tem medo de absolutamente nada, é aquele que tem a coragem extrema. Só que para Aristóteles isso aí não é uma virtude, isso é um vício. Quando você tem ali a coragem extrema, quando você é temerário, você absolutamente não tem medo de nada. E isso pode ser um grande problema. Por quê? Vamos supor numa situação ali que você vai ser assaltado. Se você não tem medo de nada, você vai provavelmente enfrentar o assaltante. Só que é aí que você pode se dar mal, porque se o assaltante tiver uma arma, o que ele vai fazer? Ele pode tirar a tua vida por causa de um celular, por causa de dinheiro, por causa de uma bicicleta, por causa de um carro, tá? Tua vida tem um valor único, você não consegue repor, tá? Perdeu ela, já era. Um bem, um celular, um carro, uma bicicleta, você consegue comprar de novo, a vida não. Então aquele que não tem medo, geralmente é aquele que morre cedo, porque ele justamente não vai pensar ali, tá? Existem momentos que você tem que, de certa forma, ali, usar a sua coragem para não fazer absolutamente nada, tá? Você reagir a um assalto é muito complicado, tá? Porque você tá arriscando a tua vida. Já o outro extremo da coragem, quando você não tem coragem nenhuma, você é um covarde. A covardia também é um vício para o Aristóteles. Por quê? Porque justamente quando você tem medo de tudo, as pessoas vão lá, pisam em você, as pessoas te humilham, te maltratam, as pessoas fazem o que querem de você. Então, para Aristóteles, ali, o melhor estilo de vida é o meio termo. É justamente aquela coragem que você sabe quando você tem que agir, você não pode deixar as pessoas ali te humilharem, e também você sabe quando ficar quieto. Existem momentos ali que você não vai vencer e você tem que só escutar, tá? Então é isso aí. Para Aristóteles, a virtude está justamente nesse meio, nem entre um extremo, nem entre outro. Em vez de procurar aumentar nossos prazeres na vida, deveríamos tentar nos tornar pessoas melhores e fazer a coisa certa. Então Aristóteles vai justamente tocar naquela questão. Felicidade não são esses prazeres momentâneos. Na verdade, a gente não deveria tanto buscar prazeres momentâneos, mas sim tentar nos tornarmos pessoas virtuosas, ou seja, pessoas melhores, porque a gente consegue aproveitar muito melhor a vida. Prazer momentâneo é uma coisa ali que vai durar pouco e já era, tá? Acabou ali aquele prazer, já era, e você vai partir para a próxima, tá? Mas se tornar uma pessoa melhor é uma coisa que ninguém te tira. A abordagem de Aristóteles à ética não tem um interesse apenas histórico. Então, essa abordagem ali que Aristóteles faz à ética, justamente mostrando essa justa medida entre dois extremos, foi uma coisa que foi muito estudada ali por diversos autores, diversos psicólogos, diversas pessoas ali se dedicaram justamente a essa questão, tentando entender o que é essa felicidade, o que é essa virtude. Dentro da sabedoria oriental também tem autores ali que vão trabalhar justamente com a ideia do equilíbrio de maneira parecida com o Aristóteles.
O Aristóteles não estava interessado apenas no desenvolvimento pessoal do indivíduo. Então, como eu já havia falado para vocês, tá? Essa ética do Aristóteles ali que você tem que procurar agir com equilíbrio, agir na justa medida ali entre os extremos, na verdade não é uma coisa que vai desenvolver apenas o homem, mas é uma coisa que vai servir também para a sociedade. O homem, para Aristóteles, é um animal político. O ser humano é um animal político, portanto, é um animal que vive em sociedade. Essa é uma perspectiva que vai ser muito criticada lá para frente, lá com o Thomas Hobbes, que ele vai dizer que o homem é individualista, o homem é egoísta. E o homem se junta em sociedade por medo. Mas isso é uma outra história. Que o Aristóteles vai dizer que é natural que o homem cria a sociedade, porque o homem é um animal político, ele nasceu para viver junto com outra pessoa, com outras pessoas. E justamente essa questão que Aristóteles vai trazer, a felicidade é uma procura, digamos assim, realizada ali pela ética, e a política é o que vai procurar realizar a felicidade ali dentro do plano da justiça. A política ela vai servir justamente para levar a felicidade para a maioria das pessoas. Para Aristóteles, precisamos conseguir viver com os outros e precisamos de um sistema de justiça para lidarmos com o lado mais obscuro da nossa natureza. Todo homem, todo ser humano tem um lado obscuro, tem desejos, tem coisas ruins ali dentro de si, e é necessário que exista ali, digamos assim, um sistema político que justamente vai procurar trazer a justiça para o homem, a justiça para o ser humano, buscando trazer justamente a felicidade para a grande maioria das pessoas, se não todas as pessoas, tá? A eudaimonia, ou seja, a felicidade, só pode ser alcançada em relação à vida em sociedade. O homem isolado não existe. Aristóteles vai dizer, um indivíduo isolado ou é Deus ou é uma fera. Tá? Por que é Deus? Porque não precisa de nenhum outro homem. Por que é fera? Por que é bicho? Porque não precisa viver em sociedade. Tá? Ninguém vive, nenhum homem vive sozinho. E a felicidade só pode ser alcançada justamente na vida em sociedade. Entretanto, a genialidade de Aristóteles teve um efeito colateral lastimável. O Aristóteles foi um autor ali que ele se debruçou por diversas áreas, tá? Ele era tão inteligente e sua pesquisa era tão abrangente que muitas pessoas que liam suas obras acreditavam que ele estava certo em relação a tudo. Então Aristóteles falou de física, de biologia, falou de artes, falou de poética, falou de filosofia, falou de sociedade, falou de religião. E muitas pessoas ali leram Aristóteles como aquele autor que sabia de tudo, como se a palavra do Aristóteles fosse a palavra final sobre as coisas. Durante, por exemplo, toda a Idade Média, o Aristóteles é lá do século IV a.C., durante toda a Idade Média e boa parte ali do Renascimento, a palavra do Aristóteles era incontestável. O Aristóteles foi utilizado ali pela Igreja Católica e todos aqueles que ousavam, digamos assim, justamente falar mal das obras do Aristóteles ou daquilo que o Aristóteles havia falado, eram pessoas que eram condenadas ali à fogueira, a Inquisição ia atrás das pessoas ali e eliminava justamente por questionar Aristóteles, tá? E isso foi péssimo para o progresso e péssimo para a tradição filosófica iniciada com Sócrates. Justamente porque o Sócrates ele vai trazer, assim como a maioria dos filósofos, que a filosofia, ela tem que ser feita ali na liberdade, tá? Se é que liberdade existe, a gente pode questionar isso também. Mas, de certa forma, a filosofia, ela prega um livre pensamento. E você, digamos assim, buscar na autoridade de um autor e falar assim, não, se o Aristóteles disse isso, tá certo. Se você está dizendo algo que contradiz o Aristóteles, você está errado, etc. É uma atitude antifilosófica. Filosofia não é uma coisa dogmática. Filosofia exercita o livre pensamento, tá? O próprio Aristóteles provavelmente reprovaria tudo aquilo que foi feito no nome dele, tá? Pessoas morreram ali justamente porque questionaram a autoridade do Aristóteles ali no período medieval, ali mais para frente, e isso é uma coisa que o Aristóteles não concordaria, tá? Tudo isso aí leva àquela falácia do apelo à autoridade. O que é falácia? Falácia é um argumento que justamente parece válido, mas não é. Quando você diz, por exemplo, se o Aristóteles disse que a Terra é plana, então a Terra é plana, tá? Não, na verdade não. Ali confiar na autoridade de uma outra pessoa era algo completamente contra o espírito da pesquisa de Aristóteles. O Aristóteles, como a gente acabou de falar ali, então ele procurava fazer uma pesquisa livre, ele procurava olhar, observar, investigar, e provavelmente ele não concordaria justamente com o que fizeram ali da sua filosofia, do seu pensamento, tá? Pessoas que se esconderam ali atrás do Aristóteles, justamente que não levaram a sério a pesquisa, não fizeram progredir a ciência, por exemplo.
tá? Os métodos próprios de Aristóteles eram a investigação, a pesquisa e o livre raciocínio. Quem utilizou ali o Aristóteles e justamente não procurou fazer investigação, não procurou conhecer o mundo, teve uma atitude ali totalmente antifilosófica e que não condiz com a filosofia de Aristóteles, tá? Não é só porque a igreja defendeu ali durante mais de 1000 anos ali que o Aristóteles era um autor inquestionável que ele realmente deveria ser. E surgiram uma série de autores ali que foram questionar a autoridade de Aristóteles. Um dos primeiros dele ali foi Copérnico, depois o Kepler, depois o Galileu, etc. Depois o Newton, mais lá na frente, já vai acabar com a física aristotélica, por exemplo, mostrar que ela estava errada. Outros autores ali dentro da biologia também vão mostrar que as ideias do Aristóteles estavam erradas, tá? Mas durante muito tempo, Aristóteles foi considerado como alguém inquestionável. A filosofia floresce no debate, na possibilidade de estar errada, na contestação de visões e na exploração de alternativas. Então, uma filosofia que fica fechada ali em apenas um autor não é uma filosofia, não é um pensamento, tá? Porque o pensamento ele tem que ser aberto, ele tem que ser livre. Você não pode utilizar um autor para resolver todos os problemas, porque isso é impossível. O Aristóteles fala da questão da felicidade, mas ele não gostaria que você se prendesse apenas nele. Você pode procurar a felicidade em outros autores e a partir disso você tirar a sua conclusão. Ele não tem a palavra última sobre as coisas. Felizmente, em todas as épocas houve filósofos prontos para pensar de maneira crítica sobre o que os outros dizem estar certo, tá? Então o filósofo ele justamente vai fazer esse papel. Enquanto todo mundo acha que uma coisa está certa, o filósofo vai chegar lá e vai falar não, isso está errado, as coisas não são assim. Então os filósofos ali, eles são bem subversivos aí nesse ponto, justamente porque eles não vão concordar com tudo aquilo que as pessoas concordam. Mas é claro que os filósofos não discordam só por discordar, mas eles vão a fundo e procuram analisar seriamente ali os argumentos, tá? Um filósofo que tentou pensar de maneira crítica sobre absolutamente tudo foi o cético Pirro, tá? Esse vai ser o tema da nossa próxima aula. A gente vai falar ali da filosofia e do pensamento de Pirro, um dos desenvolvedores ali do ceticismo, que justamente vai questionar ali a verdade. O que é a verdade? Ela existe ou não existe? Há verdade ou não há? Tá? Então eu acho que seria basicamente isso. Trouxemos hoje a perspectiva do Aristóteles sobre a questão da felicidade. A felicidade ali, ela consiste na virtude, que é o justo meio entre os extremos. A felicidade é a busca do equilíbrio, uma busca ali que é realizada pela razão, tá? Então na próxima aula continuaremos ali tratando sobre a obra do Nigel Warburton. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, boa noite e até mais.